Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Energisa Prevcast. Neste episódio, nós vamos falar sobre um tema muito especial que faz parte do nosso programa de longevidade aqui da Fundação, que é sobre bem-estar e alimentação. Quem está aqui comigo hoje é a nutricionista Andréia César. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Obrigada a você. Bom, para a gente começar, eu queria, Andréia, que você falasse pra gente o que significa comer bem de verdade. Ainda mais num mundo aí cheio de informações, internet, que a gente vê muitos especialistas, né, dando dicas aí. Então, eu queria que você falasse o que é comer bem de verdade. Para mim, comer bem de verdade é ir além da quantidade de calorias e é se importar com a qualidade dos alimentos também. Então, a gente sempre tem que dar preferência para alimentos in natura ou minimamente processados e evitar os alimentos ultraprocessados. Tá. Além disso, a gente vai se importar muito com a qualidade, né, dos alimentos, o controle de porções, né? E também, além de tudo isso, trabalhar com a parte comportamental também, que é não só se importar com os alimentos, a parte nutritiva, mas também de como que a gente se sente em relação a alguns alimentos para não ficar com informações distorcidas, né? Nem, tipo, o alimento tal é proibido ou outro que é permitido, para não ter nada nesse sentido. Entendi, Andréia. A gente ouve muito sobre alimentação saudável, né? O que a gente pode comer, o que não pode. Como que você costuma explicar essa relação entre alimentação e bem-estar? Então, quando a gente fica com aquele pensamento de tal alimento é proibido, né? Ou fazer uma dieta onde corta um grupo alimentar, isso acaba se tornando muito restritivo e não é possível de levar a longo prazo. Quando a gente pensa em alimentação, a gente vai além do nutriente, além dos benefícios que traz para o nosso organismo, para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Então, a gente tem benefícios através da alimentação, que então engloba saúde gastrointestinal, saúde mental, né? Disposição, longevidade, qualidade de vida. Então, a gente tem muito além da nutrição quando a gente pensa em alimentação. Sim, e assim, a gente tá falando sobre alimentação saudável, né? E a gente sabe que hoje em dia é muita correria, então a gente tenta aí estipular horários para comer saudável. Como que a gente pode se programar para ter uma alimentação mais adequada, assim, no nosso dia a dia? O primeiro passo é entender o motivo pelo qual você quer mudar a sua alimentação, né? E a partir daí, estabelecer metas que sejam realistas, sustentáveis também a longo prazo. Tá. Então, a gente começa a organizar, primeira coisa, compra de mercado, horário de refeições, a rotina como um todo. Certo. E a partir daí, a gente começa a priorizar sempre comida de verdade. Então, a partir daquela ideia, né, de desembalar menos e descascar mais. Tá. E também, a gente começa também respeitando os sinais de fome e saciedade, respeitando também o mindful eating, que é a atenção plena ao comer, então estar 100% presente ali no momento da refeição, para sentir sabor, textura, o aroma do alimento, então se conectar de fato com aquele momento da refeição. Entendi. A gente, né, tá falando de alimentação saudável, essa conexão aí com a nossa saúde. E o que a alimentação, ela traz de benefícios para o nosso bem-estar? Tanto cognitivo, né, na questão de mental, quanto no físico mesmo. Tudo começa lá no intestino, né? Então, pensando em saúde mental, intestino é o centro de absorção, né, de nutrientes. Então, que os nutrientes que vão vir através da alimentação vão passar ali no intestino para serem absorvidos. E, por exemplo, pensando em saúde mental, o intestino, ele tem também a grande responsabilidade de produzir serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que está envolvido com a sensação de felicidade, de bem-estar. E a partir daí, se o intestino não está muito legal, também a gente acaba não tendo uma saúde de forma adequada. Então, essa absorção fica comprometida, trazendo mais ansiedade, mais depressão, mais irritabilidade, né? Um corpo mais inflamado por conta do intestino que não está absorvendo muito legal, vai trazer mais sintomas. É um corpo que pede mais, né? Tem mais dor, tem mais fadiga, né, menos energia. Então, é um corpo que sente mais. Então, a gente trata, né, a alimentação, trata essa barreira intestinal para a gente conseguir garantir uma boa absorção desses nutrientes. E tem algum alimento aí que você pode indicar
que seja responsável pela nossa felicidade? Assim? Não necessariamente um alimento, mas a base da alimentação estando muito saudável, né? Então, garantindo uma saúde intestinal, às vezes a gente também vai para uma parte mais de suplementação para garantir o aporte necessário, né? Mas uma alimentação muito baseada em fibras, né? Frutas, verduras, legumes, mas sem grandes exclusões, né? De Certo. grupos alimentares que são importantes. Entendi. E, Andréia, falando de alimentação saudável, tem algum mito que você gostaria de desmistificar aqui pra gente? Sim, principalmente, né, nesse mundo de internet tem muita informação Sim. desencontrada, né? Eu acho que o que mais tem é que fazer dieta é caro. Então, fazer dieta é caro e, na verdade, o que é caro mesmo é comprar fast food com muita frequência, Sim. pedir delivery, né? Caro mesmo é comprar remédio pra vida inteira. E a gente sabe que remediar é muito mais caro do que prevenir. Mas a gente tem um monte de mito aí pensando em alimentação. Então, tem mito de que carboidrato engorda, sendo que, na verdade, nem é o próprio do carboidrato tal do vilão, né? A gente pensa muito em déficit calórico nesses casos. A gente tem a ideia também de que eu preciso cortar um grupo alimentar para conseguir emagrecer, e na verdade nem é isso, né? Então a gente tem diversos mitos aí na alimentação, né? Legal. Quando a gente fala em alimentação. Sim, legal. E, André, entrando agora no nosso foco principal, que é a alimentação, pensando na longevidade, à medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece com o nosso organismo em relação à absorção de nutrientes? As mudanças nutricionais, elas vão mudando a partir do ciclo de vida. Principalmente nesse público, a gente tem uma redução da percepção de sede, né? Então, o paciente normalmente torna-se um pouquinho mais desidratado. Tá. A gente também tem uma mudança, né, na absorção de nutrientes, por conta até da mastigação, dentição. Então, o paciente normalmente usa prótese, ou às vezes a absorção dos nutrientes não está muito eficiente. Tá. E além disso, normalmente é um paciente que já faz uso de medicamentos por conta de doenças pré-existentes, e esses medicamentos têm interferência com nutrientes que vêm da alimentação, né? Entendi. Então, além de tudo isso, nessa faixa etária, a gente também tem uma redução de massa muscular, que é traduzido como sarcopenia, e também tem uma redução de massa óssea, que vai, né, vamos dizer assim, levar a uma osteopenia ou uma osteoporose, né? Então, isso pode afetar a independência, né, da pessoa ao longo dos anos. Então, a gente vai tendo, né, dificuldade de mobilidade e tudo mais por conta disso também. Tá, e diante dessa rotina e desse ciclo de vida aí, né, principalmente depois dos 60 anos, quais são as suas dicas aí para continuar mantendo uma alimentação saudável ou até melhorar essa alimentação? Perfeito. Sempre priorizar a comida de verdade, né? E nesse público em específico, é um público que tem maior tendência a consumir menos proteína, por conta mesmo da dificuldade de digestão e até mesmo por conta da mastigação, né? E o que acontece? Quando a gente consome menos proteína, a gente acelera esse processo de perda de massa muscular. Então, a gente faz algumas mudanças na alimentação para ter uma maior adesão, às vezes faz mudanças, às vezes na consistência da dieta, para tornar a dieta mais macia para o paciente conseguir comer. E às vezes a gente acaba utilizando também suplementação que se torna bastante eficiente nesses casos, né? Certo, André, essas dicas são muito valiosas e eu acredito que não somente para quem está nesse ciclo de vida 60 a mais, né? Para todo mundo aí que quer manter uma alimentação saudável e está em busca aí de uma longevidade maior. E eu queria que você falasse pra gente quais práticas você acha que devem ser colocadas aí no nosso dia a dia para manter essa longevidade em relação à alimentação. A gente vê aí estudos, né, que indicam que a população está vivendo mais, cada ano que passa aí a nossa faixa etária está crescendo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais seriam essas práticas. Quando a gente fala em longevidade, a gente não quer só viver mais, a gente quer viver melhor também, Isso, né? com certeza. Então, a alimentação é a base de de todos os pilares que a gente vai falar aí, né? Que é o que a gente tem conversado nesse momento. Também acho muito importante manter o corpo em movimento, então fazer constantemente atividade física. E não só isso, né, ter um sono de boa qualidade. Às vezes a gente negligencia muito, até mesmo na fase, né,
onde a gente está mais Sim. ativa, a gente negligencia muito essa questão do sono. E o sono tem total interferência em imunidade, em saúde, né, cognitiva, em raciocínio, memória. Então, acho que esses são os pilares mais importantes quando a gente pensa em mudança de estilo de vida. Legal. E, Andréia, a gente escuta alguns mitos, eu não sei se é mito, né? Queria que você falasse aqui pra gente, explicasse. Quais alimentos devem ser evitados aí na melhor idade, digamos assim, para quem busca essa longevidade maior? Tem algum mito ou a gente pode incluir tudo na nossa alimentação, com moderação, né? Em todas as faixas etárias, a gente deve priorizar, né, o consumo de alimentos mais in natura ou minimamente processados. Então, a gente evita os ultraprocessados, que são esses produtos em pacotinhos, vamos dizer assim, que são super palatáveis, né, saborosos. É isso que eu ia te perguntar. Qual que é a diferença de processados para ultraprocessados? Os processados, vamos pensar assim, tudo que tem mais cara, tudo mais próximo do alimento, né, na forma como ele veio ao mundo, vamos dizer assim, são os alimentos, vamos dizer assim, minimamente processados. Então, o milho em conserva é um alimento minimamente processado, mas uma pipoca de micro-ondas é um ultraprocessado, vamos pensar assim, né? E um ultraprocessado é um alimento que ele tem muito sódio, né, muito açúcar, gordura trans e às vezes até mesmo aditivos químicos. Então, quando a gente pensa nesses alimentos, esses alimentos são super palatáveis. Então, a gente deve evitar em qualquer faixa de vida, né? Então, e não só isso, mas a gente também tem que se atentar também para o consumo de cafeína, né? Cafeína com moderação e até mesmo o consumo de álcool também. Então, evitar ao máximo, mas eu acredito que é um equilíbrio entre as escolhas alimentares, né? Então, ao invés da gente comer de tudo o tempo inteiro, ter algumas exceções, mas a base tem que ser comida mais saudável mesmo, comida de verdade. Muito bom, André. E a gente está caminhando então para o nosso bate-papo, para o final do nosso bate-papo. E eu queria que você deixasse uma dica final aí para todo mundo que quer se alimentar melhor, mas também não quer deixar de ter a sua vida social, né? Comer uma pizza, enfim, estar com os amigos. Então, eu queria que você deixasse uma dica para manter essa relação aí, alimentação saudável, mas também sem grandes exageros. Equilíbrio, eu acho que é a palavra-chave, né? E pensando nessa faixa etária também, a gente tem que cultivar as boas relações. Então, ter uma vida social ativa, né? E às vezes a alimentação engloba muito isso também, né? Não é só bater nutriente, não é só atingir recomendações nutricionais, a gente também tem que viver, né? E ter um equilíbrio em vários setores da vida, vamos pensar assim. E o que eu falo para mudanças, né? Quem tá querendo mudar é ser paciente e ser gentil, porque a gente come às vezes a vida inteira errada, vamos dizer assim, e quer mudar da noite pro dia. Não vai mudar. Então, seja paciente com o processo também. Muito bom, Andréia. Queria te agradecer pelo nosso bate-papo de hoje. Foi uma conversa, acredito que muito legal, especial aqui, com dicas valiosas, né? Sobre como se alimentar melhor, mas também não deixando de ter uma vida social legal com os amigos, com os familiares. Eu acredito que é isso que você falou, equilíbrio é tudo, né? Então, muito obrigada a todos e qualquer dúvida, vocês podem responder aqui embaixo nos comentários ou encaminhar também uma mensagem para o nosso 0800 372 7738. Muito obrigada, Andréia. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com você e obrigada pelo convite. E é isso, pessoal. Até breve.